Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula de filosofia. O texto de hoje é A Consciência Mítica de Maria Lúcia de Aranha, do livro Filosofando, Introdução à Filosofia. E podemos destacar diversas coisas nesse texto. Entre elas nós vamos destacar a palavra mito, ok? Segundo o texto, o mito na Grécia Antiga servia para se relacionar ao sobrenatural. Ou seja, tudo aquilo que o ser humano não tinha condições de explicar racionalmente eram atribuídos aos mitos, às lendas, aos deuses, que para eles eram verdades, ok? Entre outras coisas, o mito ele servia também para afugentar diversos medos, inclusive o medo da morte. Serviam para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas diante do desconhecido. Tudo bem? E como que esses mitos eles eram transmitidos na Grécia Antiga? Eles eram transmitidos através de poetas. Esses poetas tinham nomes de aidos e rapsódos. Esses poetas saíam de praça em praça, de cidade em cidade, relatando as epopeias, ou seja, os grandes feitos de deuses e homens. Quando eles chegavam em uma praça, reuniam-se homens, mulheres e crianças, e isso tinha um cunho pedagógico, ou seja, isso tinha uma estrutura de ensino daquela cultura que era essencial para eles. Dentre os poetas que nós podemos citar, tem Homero, que atribui-se a ele a escrita da Ilíada e da Odisseia, ok? Esses mitos eles eram transmitidos cotidianamente em várias partes da Grécia. E podemos também falar sobre um escritor dessa época que chama-se Hesíodo, que vocês já leram no texto. Hesíodo escreveu um livro chamado Teogonia, ou seja, a palavra tel, que significa Deus ou deuses, e gonia, que é formação. Nesse livro, Hesíodo fala sobre a formação dos deuses, né? Aqueles seres que eles acreditavam serem os seus criadores e protetores. Segundo Hesíodo, esses seres eles emergem das forças da natureza e vão tomando forma ao longo dos anos e posteriormente eles criam os seres humanos. Teria existido Gaia, que é a Terra, Urano, que é o céu, e deles sai Cronos, ok? Que mata, que toma o poder do seu pai, e posteriormente Zeus, que toma o poder de Cronos. Sendo assim, essa formação elementar desses deuses, essa formação da natureza, teria dado origem ao homem, ok? Em primeiro lugar, nós temos que entender como funcionava essa consciência desses povos. Nós temos que entender como funcionava aquelas questões que no cotidiano eram importantes para eles. Era apenas através disso que eles conseguiam entender esse mundo, ok? Então, no texto de hoje é isso. No próximo nós vamos voltar a desenrolar a origem do ser humano. Vamos voltar a falar também sobre a influência da filosofia nesses povos, ok? Espero que tenham gostado da primeira aula. Na próxima aula nós voltaremos a falar sobre coisas importantes da filosofia. Um abraço.